São João, na primeira leitura de hoje, diz que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. As obras do diabo são o pecado e a morte. A morte é a principal consequência do pecado, porque o pecado nos separa de Deus, nos afasta de Deus. Quando morremos, a alma se separa do corpo. E o próprio São João no Apocalipse chama de morte eterna a separação da alma de Deus. Tudo isso é consequência do pecado. A morte corporal é uma espécie de sinal visível do que é o pecado. Assim como a alma se separa de Deus, que é a vida da alma, então também na morte a alma se separa do corpo. E o Filho de Deus se manifestou, apareceu, se mostrou presente no mundo para destruir as obras do diabo. Ele que é, conforme nós sabemos, o autor e o princípio do pecado. Foi ele quem primeiro pecou, desobedecendo, não servindo, não amando a Deus. E São João então diz que aquele que peca se torna escravo do diabo. Aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. O próprio Jesus lembra que aquele que peca se torna escravo do seu pecado, consequentemente também escravo do diabo. Mas Jesus veio justamente para destruir essas obras, para nos libertar de Satanás, para nos libertar do pecado, para sermos livres, sermos filhos de Deus. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem não pratica a justiça não é de Deus. Praticar a justiça é fazer aquilo que é justo. E, portanto, praticar a justiça é, antes de tudo, cumprir os mandamentos de Deus. Aquele que não cumpre os mandamentos de Deus não é justo, não cumpre a justiça, não pratica a justiça. Por isso se torna escravo, escravo do pecado, escravo de Satanás. Então São João deixa claro que o motivo, a razão para o Filho de Deus descer do céu, vir a esse mundo é essa: para destruir as obras do diabo, para nos libertar. E depois, no Evangelho, o mesmo São João, na sequência do Evangelho que nós ouvimos ontem, relata o seu próprio encontro ao lado de Santo André com Jesus. Primeira experiência que ele teve de se encontrar com Jesus, de estar com Jesus, de ouvir Jesus, tão marcante que ele se lembrava, passados tantos anos, tantas décadas, que era por volta das 16h. Então até mesmo o horário. Ele se lembrava precisamente daquela cena que foi decisiva, que foi tão marcante na sua vida. Ontem, São João Batista apontava Jesus que tinha vindo para o batismo,
Jesus foi batizado por João, o Espírito Santo desceu e permaneceu. E no dia seguinte, Jesus passa e João Batista diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois, Jesus passa outra vez. João estava de novo com 2 dos seus discípulos, vendo Jesus passar. João Batista repete o que ele já tinha dito antes: eis o Cordeiro de Deus. E agora então esses 2 discípulos seguem Jesus. João já tinha dito, mas parece que os discípulos não tinham compreendido que era preciso que eles deixassem João e seguissem Jesus, que Jesus crescesse e João diminuísse. Então André e João seguem Jesus e têm a possibilidade de estar com ele. Vinde e vede, mestre, onde moras? Permaneceram com ele nesse dia, e daquele dia em diante se tornaram seus discípulos. André fala a Simão Pedro, seu irmão: encontramos o Messias. Aliás, 3 vezes aqui nesse pequeno trecho, São João usa palavras aramaicas ou hebraicas e em seguida explica, porque o seu evangelho é escrito em grego. Então, Rabi, que quer dizer mestre. Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Tudo isso porque ele está voltando lá atrás, quando tudo aconteceu. Ele escreve seu evangelho em grego, mas tudo isso foi dito em hebraico, em aramaico. E ele faz questão de voltar lá às suas recordações e usar essas palavras, o que mostra que de fato era ele, o próprio apóstolo São João, quem viveu essa experiência, quem estava lá e agora está relatando esse fato. Então, o Filho de Deus apareceu. João, André, Simão Pedro o conhecem, o veem. Aquele que, como diz São Paulo, o mistério que estava escondido durante tantos séculos agora apareceu, se manifestou. Nós podemos vê-lo. E foi assim que eles se encontraram com Jesus, se encontraram com o Messias, com aquele que veio para nos libertar, destruir as obras do diabo. E aquele encontro é revolucionário, muda a vida daqueles homens. A partir daquele momento tudo é novo, tudo é diferente. E da mesma maneira, cada um de nós pode se lembrar dos nossos primeiros passos com Jesus e nos perguntarmos também se nós o temos seguido fielmente e se ele de fato na nossa vida tem destruído as obras do diabo, se ele tem encontrado espaço para realizar em nós a sua obra, que é nos libertar de Satanás, que é nos libertar do pecado e nos tornar filhos de Deus, livres para amar. Ali São João relata apenas o começo, os primeiros passos, mas eles vão caminhar com Jesus durante tanto tempo e a sua fé vai amadurecendo, vai crescendo. Então, cada dia de novo nós devemos voltar ao primeiro amor, nos lembrar dos primeiros passos e pedir a Jesus a graça da fidelidade de continuar seguindo e de sermos fiéis a Ele.
para que Ele realize em nós a sua